sempre a nossa reunião exatamente às 6 horas. Essa é a reunião do programa complementar de endoscopia avançada, né, em via biliar e pancreática. Nós vamos ter hoje a presença inicial do Dr. Tarek Omairi, que vai fazer a apresentação do artigo científico, e logo em seguida nós vamos fazer uma discussão a respeito desse artigo, e depois o Dr. Ibrahim vai nos apresentar o caso clínico da semana. Então, Tarek, pode dar início à sua apresentação, por favor. Sim. Bom dia a todos. Eu sou Tarek Almaire, do Programa de Capacitação Complementar em Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática, coordenada pelo professor Dr. José Celso Ardengue. O artigo científico de hoje é da Pancreatology, de 2021. Na verdade, ele vai ver um manejo dos guidelines em cistos pancreáticos detectados em pacientes de alto risco. Então, vai ser feita uma avaliação da classificação de Fukuoka de 2017 e do International Cancer of Pancreas Screening, o CAPS, de 2022, dos consensos estabelecidos por eles. Então, os cistos pancreáticos são achados incidentais muito comuns na população em geral, tendo maior prevalência em pacientes de alto risco para câncer pancreático. Entre eles, principalmente, são os pacientes que possuem mutação genética germinativa e história familiar de câncer pancreático. 40% desses pacientes de alto risco têm um cisto identificado quando vão realizar uma ecoendoscopia ou uma ressonância magnética, um cisto identificado no pâncreas. Então, dentre os mais comuns, é o IPMN de ducto pancreático secundário, que ele possui um baixo potencial maligno em pacientes de baixo risco, então ele tem uma certa dificuldade em saber exatamente o que fazer com esses pacientes. E o IPMN de ducto pancreático principal, que possui um potencial significativamente um pouco maior de progressão para adenocarcinoma invasivo. A classificação do guideline de Fukuoka de 2012 e da Associação Americana de 2015 diferem bastante no manejo dos cistos, e a principal diferença é que a Associação Americana, em 2015, ela sugeria interromper o acompanhamento após 5 anos, caso os cistos não apresentassem mais crescimento. Então, foi realizada uma revisão da escala de Fukuoka de 2002 em 2017 e adicionado um algoritmo de manejo para neoplasia mucinosa cística e IPMN. E o CAPS, em 2020, revisou as recomendações do CAPS de 2013 e fez recomendações no manejo dos cistos pancreáticos nos pacientes de alto risco. Então, o objetivo desse estudo é comparar as características do guideline de Fukuoka de 2017 no manejo dos IPMNs e as recomendações do CAPS de 2020 no manejo dos cistos pancreáticos nos pacientes de alto risco para desenvolverem câncer pancreático. Então, foi um estudo corte retrospectivo, com uma coleta de dados prospectiva, foi unicêntrico, feito no Johns Hopkins Hospital, foi de 1998 a maio de 2018, com os IPMNs ou os PAINs de grau moderado foram sempre considerados como baixo grau nesse estudo, porque em alguns desses estudos que eles utilizavam, eles eram classificados como baixo, moderado e alto. Nesse estudo, eles só classificaram como baixo ou alto. Então, os pacientes considerados como alto risco para câncer pancreático foram aqueles que tinham uma história familiar de câncer pancreático com pelo menos 2 parentes de primeiro grau, ou um de primeiro e um de segundo, com uma história familiar de mutação genética germinativa, com um familiar de primeiro ou segundo grau, ou história familiar de síndrome de Peutz-Jeghers ou Lynch, de primeiro ou segundo grau, e diagnóstico de pancreatite hereditária ou nevos atípicos múltiplos do melanoma familiar. Então, nós tivemos no total 732 pacientes, dos 5 estudos que foram utilizados. Deles foram detectados cistos pancreáticos em 356 e em 376 não foi detectado. Dos detectados, 332 não foram submetidos à ressecção no primeiro momento,
porém 12 acabaram desenvolvendo lesões sólidas e foram submetidos à cirurgia. E 24 foram indicadas a ressecção do cisto, 1 por IPMN associado a adenocarcinoma, 3 por IPMN com alta displasia, 1 foi feito IPMN com baixa displasia na primeira cirurgia e acabou sendo submetido a uma segunda cirurgia por conta do IPMN de alto grau, e 19 tinham lesões de IPMN e de PANIN associadas. Então, a comparação entre os critérios dos dois para a ressecção cirúrgica, as principais diferenças no CAPS, o módulo neural pode ser de qualquer tamanho, enquanto no Fukuoka ele divide o módulo neural acima de 5 milímetros ou módulo neural abaixo de 5 milímetros com fatores preocupantes confirmados pela ecoendoscopia. A mudança abrupta do calibre do ducto pancreático principal com atrofia no CAPS, enquanto no Fukuoka isso também, porém sempre confirmado com a ecoendoscopia. Quanto à dilatação do ducto pancreático, o CAPS é sempre acima de 10 milímetros e no Fukuoka acima de 10 milímetros ou de 5 a 9, desde que tenha algum fator preocupante associado. O CAPS considera apenas citologia positiva para malignidade, enquanto o Fukuoka considera as suspeitas e positivas já como indicação cirúrgica. No CAPS não é considerado o tamanho do cisto, enquanto no Fukuoka acima de 3, e linfadenopatia também não é considerada, e no Fukuoka sim. O tamanho do crescimento do cisto de ano a ano pelo CAPS não é considerado um fator de risco, enquanto no Fukuoka uma taxa de crescimento acima de 5 milímetros em 2 anos já é um fator preocupante. E o nível de CA19-9 também é uma importante diferença. No CAPS eles não consideram a elevação do CA19-9, enquanto no Fukuoka é considerado. Bom, aqui eu tenho o dado dos 12 pacientes que acabaram desenvolvendo neoplasias sólidas. Deles, 3 tinham uma mutação genética germinativa e 9 deles possuíam cistos em mais do que uma parte do pâncreas. Desses, 10 tiveram adenocarcinoma pancreático associado e um teve um ducto pancreático de alto grau associado a PAIN na parte posterior do pâncreas e um deles tinha um PAIN de baixo grau. Aqui as características dos pacientes, desses 24 que foram submetidos à cirurgia indicados desde o início. A idade média foi de 64 anos, com IMC de 27. Entre os principais fatores de risco, o mais comum de todos era história familiar de câncer pancreático em um parente de primeiro grau e um ou mais parentes de segundo, correspondendo a 58%. A segunda maior foi 2 parentes de primeiro grau com câncer pancreático, correspondendo a 16%. E a principal mutação genética germinativa foi o BRCA2, correspondendo a 8,3%. E a associação de história familiar com síndrome de Peutz-Jeghers, com 8,3%. O tipo de cirurgia mais comum foi a pancreatectomia distal, correspondendo a quase metade dos casos, seguido por Whipple. A pancreatectomia total foi feita em 16%, e em um desses pacientes foi feita primeiro uma pancreatectomia parcial, mas depois foi completada e foi feita a pancreatectomia total. Bom, quanto à performance das duas classificações, quanto à sensibilidade, especificidade, valor positivo, preditivo negativo e preditivo positivo, e a área under curve, que eu vou mostrar um gráfico explicando ela depois, mostra que a sensibilidade de Fukuoka é de 40% e a de CAPS de 60%, a especificidade de ambos é de 85%, valor preditivo positivo de 40% no Fukuoka e 50% no CAPS, e o valor preditivo negativo de 85% Fukuoka
e 89% no CAPS. Essa área undercurve, que eu vou falar melhor 2 slides para frente, quanto mais próximo de 1, maior a confiabilidade do método. Aqui são 2 exemplos de 2 pacientes desse estudo mesmo, que tinham uma lesão de IPMN sem fatores nenhum de preocupação, que seriam sugeridos apenas para acompanhamento, que acabaram desenvolvendo algum tipo de neoplasia em uma área totalmente separada do cisto inicial. Então, um caso teve o câncer, o adenocarcinoma pancreático, e o outro nós tivemos um PAIN de alto grau, um PAIN 3. Perdão, esse eu já falei. Então, aqui mostra a área undercurve, determinando a diferença do Fukuoka e do CAPS. A gente pode ver que o CAPS ele tem uma sensibilidade levemente maior no começo, porém o resultado final é próximo, com discreta melhora dos resultados no CAPS, tendo uma área undercurve de 0,725, enquanto Fukuoka foi 0,62. Então, o Fukuoka de 2017 recomendaria o acompanhamento de 60% dos pacientes operados com cistos associados à neoplasia avançada, se fossem utilizados só os critérios de Fukuoka isoladamente. Se fossem utilizados só os critérios de CAPS, 40% desses pacientes com cisto associado à neoplasia avançada também estariam ainda realizando o acompanhamento, e ambos indicariam a cirurgia sem necessidade para 15% dos pacientes que depois foi demonstrado que tinham alguma lesão de baixo grau que poderia ter sido acompanhada. Então, como discussão, esse foi o primeiro estudo a avaliar a performance diagnóstica dos guidelines publicados no manejo de cisto pancreático especificamente para a população de alto risco. Tanto Fukuoka quanto CAPS têm uma especificidade moderada e sensibilidade baixa. Ambos falhariam e acabariam não indicando cirurgia para pacientes com câncer pancreático, 3 casos em cada um. E a concomitância de neoplasia avançada, PAIN de alto grau, separado do IPMN de baixo grau, não preencheria um critério de ressecção, mas seria importante. Então, os pontos fortes do trabalho é que foi realizado, todas as amostras foram avaliadas por patologistas experientes no diagnóstico e graduação dessas lesões ressecadas. Foi um número grande de pacientes e bem definida os critérios para a inclusão dos pacientes de alto risco. Foi um período extenso de 20 anos de coleta de dados, com um follow-up de 3,6 anos, e foi realizado através de uma equipe multidisciplinar com gastroenterologista, radiologista, cirurgiões e patologistas. As limitações é que foi um centro único, tudo foi realizado no John Hopkins, e a avaliação clínica e radiológica, para deixar esse paciente seguir um acompanhamento, não exclui que eles puderam ter algum falso negativo que acabou não sendo operado. E esse estudo foi apenas para detalhar a utilidade clínica dos guidelines comparado à vida real, porque todos os pacientes eles acabaram indo para o tumor board para ter uma decisão, e então era mais uma decisão clínica em quem tinha que operar ou não, e eles só acabaram comparando os guidelines e vendo em qual guideline você operaria ou não, mas a decisão foi sempre dessa equipe do tumor board. Então, a conclusão do trabalho é que tanto o Fukuoka de 2017 quanto o CAPS de 2019, eles são moderadamente específicos, porém não suficientemente sensíveis para selecionar os pacientes de alto risco para o tratamento cirúrgico. Então, portanto, ele sugere que novas modalidades são necessárias para guiar o manejo cirúrgico das lesões císticas nesses pacientes, com análise molecular do fluido do cisto, características genéticas e clínicas e de recursos radiológicos que podem aparecer. Bom, é isso. Obrigado. Perfeito, Tarek. Obrigado pelo trabalho. Eu acho que esse é um trabalho extremamente interessante que mostra exatamente, né, o quanto os guidelines falham em relação a não só os pacientes de alto risco, existem outros trabalhos que mostram que os guidelines que existem falham
em relação a quando operar e quando não operar, né? Existem alguns conceitos nesse trabalho que eu acho que são interessantes, que a gente deve ver. O primeiro deles, até se puder botar o slide, é a respeito de como eles classificaram os pacientes de alto risco. Então, os pacientes de alto risco são os pacientes exatamente como está aí. História familiar de câncer pancreático, 2 de primeiro grau ou um de primeiro e um de segundo, né? Que vocês viram que o 1 de primeiro e 1 de segundo foi o mais frequente nesse trabalho. História familiar de mutação germinativa, que estão associados a outras neoplasias, né? Mas, por exemplo, BRCA1, BRCA2, história familiar de Peutz-Jeghers e diagnóstico de pancreatite hereditária, ou seja, esse é o conceito de pacientes com alto risco de câncer pancreático, ou seja, olha a dificuldade que nós temos para identificar esses tipos de pacientes. E aí, quando você aplica as regras tanto de um guideline quanto de outro guideline, é exatamente aquilo que está no outro slide que eu gostaria que vocês lembrassem, que 60%, o Fukuoka, por exemplo, ele recomendaria acompanhamento de 60% dos doentes operados com cisto, ou seja, ele é muito mais conservador. Enquanto que o CAPS 2020, ele recomendaria o acompanhamento só de 40 pacientes, 40% dos pacientes com cisto associado à neoplasia avançada. Isso tem que ficar claro. E, além de tudo, esse trabalho tem uma coisa interessante, que ele mostra que nem sempre o câncer vai surgir no lugar onde está a lesão cística. Ou seja, nem sempre o IPMN tipo 2, como vocês estão vendo aí, ele vai surgir na lesão do IPMN. Às vezes ele pode surgir, com o passar do tempo, em outra localização. Então, esse é um trabalho que a gente tem que ter em mente. É um trabalho importante para quem faz ecoendoscopia. Por quê? Porque eu sempre digo e falo e repito, nós que fazemos ecoendoscopia, nós devemos trabalhar junto com o radiologista e junto com o cirurgião para determinar qual é que é a melhor forma de tratamento desses pacientes. Porque o nosso intuito é não tratar de mais e também não tratar de menos. E pelo que vocês estão vendo, com todos os guidelines que nós temos, né? Isso aqui nós estamos vendo apenas para pacientes de alto risco, porque eu queria colocar na cabeça de vocês o que são pacientes de alto risco. Ele também falha. Não é um procedimento que nos ajuda na maioria absoluta das vezes. Ele nos ajuda numa quantidade moderada de casos. E isso realmente chama bastante atenção. Isso aí é importante não só para nós, endoscopistas, gastroenterologistas, não só para o cirurgião, não só para o oncologista, que às vezes que tem recebido cada vez mais esses tipos de pacientes, porque quando você recebe um doente como esse, você tem que saber exatamente aquilo que você vai fazer. Qual exame você vai determinar para aquele doente? Se é uma ressonância, se é uma tomografia, se é uma ecoendoscopia, se vai fazer a punção, se não vai fazer a punção. Então, sem sombra de dúvidas, tá? O tema desse trabalho mostra um dos maiores dilemas da medicina hoje, que são as lesões císticas pancreáticas. Então, depois dessas palavras que eu falei, eu queria abrir para discussão e para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Bom dia, Celso. Bom dia, Humberto. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bom? Tudo. Tudo bom. Ô, Tarek, me esclarece uma coisa. Eles consideraram o PANIM, quer dizer, o intramucoso, como lesão de baixo grau? Doutor, na realidade, a única citação que eles falavam era quanto à graduação. Então, por exemplo, eles disseram que nesse trabalho, os considerados de baixo grau e grau moderado no trabalho nesse foram todos considerados como baixo grau. Mas essa especificação, infelizmente, não tem no trabalho, doutor. Porque, assim, o que a gente persegue quando a gente vê esses pacientes é exatamente pegar os pacientes nessa fase. E parece que teve um percentual grande
das ressecções, eu não me lembro agora exatamente, que o trabalho eu só vi ontem à noite, um percentual grande de lesões panin associadas aos cistos. Você tem isso aí escrito? Você lembra? Teve um percentual grande. Tenho aqui, doutor. Boa parte deles tinha tanto IPMN com associação do panin, desses que foram sugeridos à ressecção primária. Pois é. Alguém podia me explicar por que eles consideraram isso baixo grau, Celso? Não, na verdade é o seguinte, existe hoje na literatura, e isso é uma coisa que tem sido discutido nos últimos anos, de uma relação entre o IPMN e o panin, ou seja, eu tenho um IPMN num determinado sítio da glândula, mas eu posso encontrar panins em outros. E esse trabalho demonstra exatamente aquilo que a gente já vem discutindo, né? Lembrar que o panin, o diagnóstico é única e exclusivamente anátomo-patológico, tá? Lembrar que o panin ele é dividido em 3. Panin tipo 1, que ocorre, por exemplo, até em pacientes com processo inflamatório, pancreatite aguda ou pancreatite crônica. Panin 2, que é o borderline, onde já existem algumas alterações da biologia molecular, que vai transformando o epitélio para um epitélio ductal, e o Panin 3, que é o carcinoma in situ. Nós, na verdade, como o Humberto falou, a gente tenta achar o carcinoma in situ. Isso é fundamental para a gente fazer esse diagnóstico. No entanto, existe hoje uma outra escola, né, que essa é a escola americana, que eu vou citar agora, que é o seguinte, que eles acreditam que o adenocarcinoma ductal ele pode ser derivado do IPMN. Eu não sei nem se o Fila está aí, porque o Fila poderia me ajudar muito mais em relação a isso. Então, essa é a escola americana. Os japoneses já pensam um pouquinho diferente. Eles acham que o panin é o oriunde do adenocarcinoma ductal, enquanto o IPMN ele sofreria no próprio epitélio, ou seja, no próprio epitélio, uma alteração genética e derivaria os chamados adenocarcinomas tubulovilosos, adenocarcinomas coloidais, adenocarcinomas mucinosos, né? Então, essa é a grande diferença entre a escola americana, que é o que a gente está vendo aqui, a escola americana, ou seja, onde eles colocam exatamente, por isso que gera essa dúvida, né? Exatamente essa dúvida que você está falando, e a escola japonesa. Então, esse trabalho mostra que existe uma associação, que já, entre aspas, que já foi até comprovada, entre a presença de um IPMN e panin. Não necessariamente esse panin está dentro do IPMN, mas ele pode estar em outros locais da glândula. Espero ter respondido a sua pergunta. Mas tem que ser bem claro. É uma situação muito difícil mesmo. Realmente muito, muito complicada. Só como comentário em relação à seleção na prática clínica nossa, é muito difícil a gente identificar essas mutações, não é verdade? Quer dizer, então, assim, na prática clínica, nas recomendações atuais, se eu tiver errado, me corrija, a gente deve começar a fazer o screening desses pacientes com história familiar positiva acima de 50 anos. Agora, qual é o intervalo que a gente faz essa avaliação? E essa avaliação seria screening por ressonância ou com ultrassonografia? Me parece que a ultrassonografia endoscópica está tomando lugar, não digo, está sendo mais indicada, mas qual é o período, qual é o intervalo que a gente faz esse tipo de screening desses pacientes que a gente identifica, pelo menos. Eu não estou falando paciente que tem tabagista, etilista, estou falando o paciente médio, no geral, né?
Não, então, eu acho que você falou muito bem. A única forma que a gente tem, por exemplo, se eu recebo no consultório um paciente com BRCA positivo, porque hoje cada vez mais a gente tem recebido isso no consultório, normalmente a minha tendência é indicar uma ecoendoscopia. Se eu recebo, por exemplo, um paciente que já tem um pai ou uma mãe, que nem agora há pouco tempo nós tivemos um paciente que teve um pai ou uma mãe com o pai e o irmão, né? O que acontece? Nesse caso, eu indico, por exemplo, a colangio-pancreato-ressonância e a ressonância magnética, para ver se tem lesões císticas, né? Para ver se tem alguma coisa relacionada. No entanto, Humberto, essa é uma pergunta que, infelizmente, ainda não tem resposta. A gente tem feito, né? O único critério que fala alguma coisa a respeito disso é o critério de Fukuoka de 2012, que indica, né, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses o acompanhamento das lesões císticas. Mas, realmente, para os pacientes de alto risco, eu também não vi nada nem nesse trabalho, né, de recomendação que eles fazem para acompanhamento desses pacientes. Eles são realmente bem radicais em relação a esse tipo de avaliação nesses pacientes de alto risco. Eu acho que aí você vai fazer por demanda, né? Você vai fazer por demanda mesmo. Entendi. Então Minha assim, só para tendência finalizar. é fazer ecoendoscopia e ressonância magnética em pacientes que têm familiares, né? Eu estou agora, por exemplo, recentemente, para você ter uma ideia, na minha própria família, eu tenho um primo que ele é casado com uma moça de outra família, e você vê, ela está com câncer de pâncreas e o irmão dela teve câncer de pâncreas. Então, a filha dela, que mora nos Estados Unidos, perguntou para mim: e agora nós temos que fazer, nós filhos, temos que fazer isso? Olha, eu aconselharia, mas eu não posso dizer que tem que fazer, mas eu aconselharia. Então, eu iniciaria com uma. Eu aconselharia com uma ressonância e depois faria uma ecoendoscopia. Eu acho que não tem jeito, infelizmente. E nesses casos, de quanto em quanto tempo, né? Exatamente, essa é uma outra pergunta, né? Então, imagina, por exemplo, a filha dessa senhora, ela tem simplesmente 28 anos. Quanto tempo eu vou fazer? Dureza. Posso comentar? Tudo bem, Humberto? Claro, tudo claro. bom. Só um minutinho, Suzão. Só para finalizar, que acho que aí você vai pegar um gancho bom aí para me explicar. Então, nos pacientes de maior risco identificado, Otário, que a gente pode dizer que nós podemos ser mais liberais na indicação de abordagem cirúrgica desses pacientes. Doutor, aqui nesse trabalho específico, ele deixou bem claro que o guideline ele só usou para saber o quanto acertaria e o quanto erraria. Mas todas as decisões elas foram feitas pelo tumor board do hospital. Então, tinha uma reunião multidisciplinar e, caso a caso, eles decidiam quem ia operar ou não. Perfeito. Então, em resumo, eles não definem nada para isso. Fala que, caso a caso, tem que ser avaliado. É por demanda mesmo. Bom dia, Rodrigo. Esse é um tema muito legal e acho que nossa sensação de desconforto vem porque realmente não tem nada muito bem definido. E, por incrível que pareça, não é tão raro assim a gente ver esse grupo de pacientes. Não só os definidos, o que a gente vê bastante também, fora essa definição de pacientes de alto risco, são pacientes que apresentam elevação de CA199, né? Isso é muito comum da gente encontrar. O que eu acabo fazendo na prática clínica, assim, todos os protocolos, por exemplo, se vocês pegarem o Fukuoka, eles têm uma margem, né? Existem as zonas cinzentas, né? 1 a 2 centímetros, maior do que 2. Eu acho que nos pacientes que têm antecedente familiar de câncer de pâncreas, por exemplo, que é o que a gente acaba mais vendo na prática clínica, acaba vendo bem menos aqueles pacientes que já vêm com uma análise genética, por exemplo, de mutação do BRCA1, BRCA2, a gente acaba trazendo as indicações de cirurgia para os critérios mínimos, nos pacientes que estão clinicamente bem, né?
Então, a gente faz uma abordagem um pouco mais liberal de cirurgia para aqueles pacientes que clinicamente toleram o procedimento, principalmente naquelas cirurgias que são, por exemplo, abordagem corpo caudal. E com relação ao segmento, o que eu acabo optando por fazer são duas coisas. Primeiro, eu acho que no paciente que tem uma história clínica familiar significativa, a gente pode colocar eles num esquema de screening, que seria mais ou menos aquele sugerido pelo Fukuoka, para algumas lesões císticas, para alguns IPMNs, de acompanhar ou anualmente, ou no máximo bianualmente. Eu peço uma ressonância ICA-19-9 e também, na avaliação inicial, aí não tem a menor dúvida de sempre pedir ecoendoscopia. Quer dizer, o que eu acho que a gente pode trazer de aumento de segmento para esses pacientes a avaliação inicial sempre inclui ecoendoscopia e estabelecer, no mínimo, um acompanhamento bianual com uma ressonância e um CA-19-9. Eu não peço ultrassom para esses pacientes, não, tá? Ultrassom abdominal nem tomografia. E na hora de indicar, eu acho que isso é um fator muito relevante, apesar de não estar diretamente nos protocolos, para realmente trazer os critérios para o mínimo em termos de indicação de cirurgia. Isso é o que eu acabo fazendo na prática clínica. Olha, eu queria só pegar um gancho disso que o Rodrigo falou, que é o seguinte, ó, gente. Os guidelines falham muito porque eles são baseados única e exclusivamente na ressonância magnética. A maioria deles. Ou seja, eles identificam uma lesão cística e eles fazem o quê? E se você olhar bem aí os critérios entre o CAPS Criteria, que é de 2020, e o de 2017, o CAPS Criteria, ele quer tirar a ecoendoscopia da jogada. E o que acontece? O grande problema da falha e da baixa sensibilidade, da baixa especificidade de todos os guidelines é que eles são baseados em uma suposição diagnóstica de que se trata de um IPMN. Então você mistura no mesmo balaio lesões oligocísticas que podem ser tumores neuroendócrinos, lesões císticas que podem ser simplesmente uniloculares, que podem ser cistoadenomas serosos. Por isso que, por exemplo, uma coisa que é muito importante é o diagnóstico. Por isso que cada vez mais eu insisto em fazer o diagnóstico. Porque uma coisa, eu tenho, por exemplo, eu já tenho inúmeros casos na minha experiência clínica. Já tive pacientes que estavam acompanhando com ressonância magnética uma lesão cística unilocular, única, localizada no corpo do pâncreas. Eu fui lá, fiz a ecoendoscopia, depois 3, 4 anos de acompanhamento, por causa de um aumento, funcionei, veio tumor neuroendócrino. Eu já tive casos de paciente da lesão cística na cabeça do pâncreas, que estava indicada a cirurgia em paciente de 35, 40 anos, porque é paciente jovem que a gente vai indicar cirurgia. O que acontece? Essa lesão cresceu, foi feita a ecoendoscopia e se tratava de um cistoadenoma seroso. Olha, eu vou dizer, eu tenho incontáveis pacientes. Por isso que eu me animo muito a fazer a biópsia nesses pacientes. Uma coisa é você aplicar os seus guidelines com o diagnóstico preciso. E até teve um trabalho da própria Lara, né? Não sei se a Lara está aí, a Lara mesmo mostrou resultados superiores do que esse trabalho. Por quê? Porque a gente tinha o diagnóstico de antemão. E naquele algoritmo de isolamento do trabalho, a gente vê que alguns outros casos foram até excluídos, porque não eram nem IPMN. Isso a gente tem que entender, isso a gente tem que deixar bem claro. Bom dia, Fala, Celso. Marcos. Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Esse é um assunto ainda muito nebuloso, né? É um assunto ainda muito de interrogações. Mas algumas coisas já estão assim norteando a minha cabeça, né? O estudo genético cada vez mais é importante desse paciente. A história clínica de neoplasia é importante. Cada vez mais eu vejo que quando tem um cisto, né, em uma posição na cauda do corpo, você tem que lembrar que a glândula está doente. Pode ter outras regiões doentes, não é só aquele local.
cada vez mais eu me convenço que para estudar a glândula, a ressonância é o exame de eleição. E cada vez mais eu me convenço em que, pelo menos, uma ecoendoscopia inicial devemos fazer. Porque existe uma similaridade de imagem da eco com a ressonância, mas 1 ou 2 casos de 10 pode ter imagens na ecoendoscopia a mais. E cada vez mais eu me convenço que a gente tem que fazer punção. Fazer mais punção. Por que isso? Porque cada vez mais a gente vê a segurança da punção. Então, um cisto que tenha a comunicação com o ducto principal em 100% é uma neoplasia intraductal? Não é neoplasia intraductal. Pode ser um cisto inflamatório de retenção? Sim. Então, cada vez mais eu me convenço que a gente tem que ter tecido. E cada vez mais a gente vê a segurança de fazer punção. Esse é um assunto assim difícil, é um assunto que a gente pode dar um prognóstico muito assim, ou bom ou ruim para o paciente. E lembrar que esse artigo mostrou que 15% era para operar, já tinha câncer e não foi operado. Então, ainda assim, a gente tem que ter muito cuidado, mas cada vez mais, Celso, eu venho me convencendo que a gente tem que funcionar isso que você falou. Vai dar diagnóstico de outras coisas que são também ruins para o paciente, mas coisas também que são boas, a exemplo do seroso ou então inflamatório. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês também sobre esse tema, Marcos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi recentemente uma paciente assim, uma paciente com 40 e poucos anos, que tinha um antecedente familiar de 1º grau de neoplasia de pâncreas, jovem, 60 anos, 50 e poucos anos, que vem no consultório com CA199 de 50 e uma ressonância com colangio absolutamente normal. Vocês acham que essa paciente tem que fazer uma eco? Então, esse é um caso difícil, né? Eu acho que, pelo menos, como existiu a dúvida, né? É uma ressonância que deu dúvida, certo? Uma ressonância normal. Vem uma ressonância normal, mas é uma paciente com história familiar e elevação de CA199. Baixa, mas com elevação. Então, por exemplo, aí ela tem que fazer uma ecoendoscopia. É uma paciente que tem história familiar de câncer, né? E um CA199 elevado. Eu faria, por exemplo, nessa paciente uma ecoendoscopia. Eu acho que essa é uma paciente que, inclusive, você tem até respaldo para explicar para ela para fazer a ecoendoscopia baseado nesse estudo aí, né? Acho que vale a pena. Eu indicaria. Pelo menos uma eco, e se a eco mostrar que não tem nada, acompanhar com ressonância. Exatamente. Né? Exatamente. Entendeu? Eu acho que uma eco, para ter uma concordância com a ressonância, eu acho que cada vez mais sim. Né? Porque a gente pode encontrar uma discordância, um percentual pequeno, mas às vezes pode ser uma discordância importante para o paciente. Exatamente. Bom, gente, é isso aí. Eu acho que esse é um tema muito interessante. Nós vamos discutir cada vez mais esse tema, porque eu acho que lesões císticas pancreáticas é realmente hoje um dos maiores dilemas, né, que a gente tem. E eu vou pedir agora para o Ibrahim compartilhar a tela dele e nós vamos apresentar o caso clínico. Oi, fala, Humberto. Desculpa interromper. Otário, você podia mostrar aquele slide do 60, 40 e 15%? Claro. O Marcos fez um comentário e eu não entendi o comentário dele. Hein, Marcos? Deixa eu pode apresentar o Ibrahim, sai um pouquinho, deixa o Tarek apresentar o slide. Tarek. Já, doutor. É que eu entendi que 15%. Aí. Eu entendi que 15% era para operar e não operou. Eu entendi assim. Não, indicaram não, Marcos. sem necessidade.
Mas isso que o Ter Dr. operado por demais, deu overtreatment. Então tudo bem, é também negativo, né? Não, e under também, teve os dois. Teve os dois, né? Mas os 15% aqui, nesse caso desse trabalho, é de overtreatment, ou seja, eu operei sem necessidade, que é o que a gente vê frequentemente. A gente vê com muita também frequência. Importante, né? Também é importante. Então, tiveram 3 casos, tanto no Fukuoka quanto no CAPS, que não indicariam a cirurgia para pacientes que já tinham câncer pancreático. Exatamente. Então, eles falharam em superindicar e em subestimar também. Exatamente. Esse é o grande problema de todos os guidelines que existem. Bom, na verdade, quando tem muito guideline, é isso mesmo, né? Tem muita dúvida. Essa é a verdade. Vamos lá. Vamos lá, Ibrahim. Se me dá a opção de compartilhar, porque não consigo, por favor. Agora sim. Teu? Beleza. Então vamos lá. O Ibrahim agora vai apresentar o caso clínico. Bom dia para todos. Hoje vou apresentar um caso clínico de um paciente masculino, 64 anos. Ele já tinha episódios anteriores de dor abdominal sugestivos de cólico biliar. Foi internado dia 10 de abril por um quadro inicial 3 dias antes da admissão de icterícia, febre e dor em epigastrio, sem náuseas e sem vômitos. Ele nega antecedentes patológicos, o único antecedente cirúrgico que tem uma cirurgia da coluna faz 10 anos, e ele nega hábitos viciosos. Ele ingressou com um exame físico que demonstra icterícia leve, afebril e com dor abdominal em epigastrio. Foi feito esse dia de internação, dia 10 de abril, um estudo laboratorial que demonstrou uma alteração do perfil hepático, com uma bilirrubina total de 3,4, a direta de 2,2, TGO e TGP também alterados, gama-GT 964 e fosfatase alcalina de 338. Amilase normal. Foi solicitado no mesmo dia uma tomografia de abdômen, que informou o seguinte: coledocolitiase com cálculo medindo 8 milímetros no terço distal do colédoco, com dilatação das vias biliares intra- e extrahepáticas a montante. Vesícula biliar de paredes regulares com múltiplos cálculos de até 8 milímetros. E aqui estão as imagens da tomografia, demonstrando o que seria os cálculos na vesícula e também uma dilatação do colédoco com uma imagem suspeitosa de cálculo no colédoco distal. Bem, posteriormente, o paciente com este achado foi também realizar uma ultrassonografia como para confirmar ou completar o diagnóstico, que também informou mesmo uma vesícula biliar com paredes finas, apresentando imagens calculosas no seu interior, de 0,3 a 0,8 centímetros, e também informou um colédoco ectasial de calibre 1 centímetro, não confirmando a presença de fatores obstrutivos ou conteúdo anômalo no colédoco. Com estes resultados, foi solicitado um estudo de CPRE para esse paciente, e mientras estava aguardando para realizar o CPRE, foram realizados outros estudos de laboratório, que foi um dia antes do dia da programação da CPRE, demonstrando, nesse caso, um descenso do perfil hepático com uma bilirrubina direta de 0,62 e uma indireta de 0,59, também uma melhoria dos outros marcadores hepáticos. Então, olha, neste caso... eu queria só fazer um comentário. Nesse momento, eu queria saber o comentário dos colegas que estão aí, o Rodrigo, o Marcos Clarencio, todos que estão aí, se fariam o próprio Humberto, se fariam alguma coisa diferente. Veja bem, então se trata de um paciente, né, que ficou ictérico e que foi feita uma tomografia que viu cálculos na vesícula e um cálculo na região do colédoco, e que as provas laboratoriais pioraram e depois começaram a melhorar. Então, eu quero saber
se vocês têm algum comentário, se vocês acham que a condução do paciente até o momento está correta ou não. Olha, Celso, eu não mudaria nada a princípio, porque eu sempre penso em valorizar o diagnóstico das imagens, claro, procurando sempre saber quem que fez o diagnóstico, quem que leu as imagens, né? Isso é importante. Essa mudança aí eu poderia encarar como uma flutuação desse cálculo que foi visto, uma flutuação se o doente melhorou da clínica, da dor, teve uma estabilidade na parte clínica, eu poderia interpretar como essa melhora laboratorial, não como uma passagem, uma migração do cálculo que eu esperaria uma pancreatite, mas e sim uma possível flutuação desse cálculo, uma acomodação na via biliar. A dúvida Marcos, aqui, se antes de intervir pediria uma colangiorressonância, né? A única dúvida, por isso que é assim, cada vez mais a CPR é intervencionista, não é diagnóstica, todo mundo já sabe disso, e aí depende da confiança de quem deu o laudo, do serviço, e como a gente já comentou muitas vezes, né, da interação nossa com os outros serviços. na Conversando tomografia, Humberto, a imagem de cálculo era um tanto quanto indubitável, né? Se você prestar bem, é que o vídeo corre um pouquinho rápido, mas assim, é nítido mesmo que tinha uma pedra, né? Mas, na verdade, o que acontece? Na verdade, ele teve uma melhora muito exuberante do quadro clínico, ou seja, não apresentou mais quadro de dor. Você vai ver lá para baixo, mais lá embaixo, pode ir um pouquinho mais. Aqui, ó. Aí você vê direitinho, aqui não tem a seta, mas você vê direitinho que tem mesmo uma pequena pedra ali. Ou seja, primeiro, né, avaliar que, olha lá, acho que você consegue mostrar ali, o pontinho branco ali, bem ali no colérico, isso, um pontinho branco ali que está bem do lado da parede. Então, que existe uma pedra aí, realmente, mas é uma pedra bem pequena também, tá? Uma pedra bem pequena. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Eu acho que isso é importante. Marcos, algum comentário? Gente, eu trouxe esse caso aqui, porque esse caso aqui é um caso do dia a dia, tá? É um caso do nosso dia a dia, né? Das pessoas, dos serviços, que às vezes não têm a ecoendoscopia, pedem uma tomografia, ou não tem colangiorressonância, tá? Então, esse é um caso do serviço público, para mostrar exatamente como é que são as coisas, que é o que a gente enfrenta hoje no dia a dia. Ô, Marcos, tem Celso, Oi, fala, Humberto. só para terminar, se a gente colocar, estratificar naqueles pacientes de baixo, médio, alto risco, isso é um paciente de alto risco, Exato. diante de imagem de ultrassom, tomografia, é indicada para CPR com papilotomia. Aí é para entrar e para Perfeito. abrir. E um abraço. Só um comentário, posso? Levando em Claro, consideração isso que você falou, Celso, do dia a dia, disponibilidade de recursos. Eu acho que nesse caso tem uma coisa legal para a gente considerar. Se você me perguntar o que eu teria feito nessa hora, eu teria pedido uma colangio-ressonância, tudo bem, porque a gente tem à disposição. Talvez não seja o uso mais inteligente dos recursos envolvidos no tratamento de um doente. Acho que isso pode ser questionado. Mas lembrar também que essa paciente é uma paciente que tem pedra na vesícula. E a colangiografia intraoperatória transcística é um exame também de avaliação anatômica, né? Puta, como é bom ter cirurgião, viu? Como é bom ter cirurgião. Eu vou te falar que, assim, dentro de 2 contextos possíveis, e que eu vou falar para vocês, a gente vai ser cada vez mais cobrado em relação a isso. No hospital com menos recursos, o que estaria na minha cabeça em dúvida agora é se eu não iria para a sala avisando o endoscopista e falando, tô com potencial caso de coledocolitíase, mas eu vou terminar minha avaliação com uma colangiografia intraoperatória. Ou se a gente partiria direto para uma CPRE.
Perfeito. Deixa eu... Isso numa Agora, condição de consumo consciente de recursos. Numa condição liberal de consumo de recursos, eu faria uma colônia de recursos falantes. Perfeito. Deixa agora, pode continuar agora, Ibrahim. Agora, mas você já tocou no ponto que eu acho que é fundamental. Pode continuar, Ibrahim. Bem, acá em frente da melhora clínica e laboratorial do paciente, então a gente decidiu não proceder com a CPRE, que foi suspensa no dia 16 de abril, e foi recomendada uma colecistectomia com colangiografia intraoperatória, justamente. Então, não, aí vamos lá. O que aconteceu? Esse paciente teve um quadro de dor, teve um quadro de aumento de icterícia, né? Uma síndrome colestática, muito provavelmente por cálculo. Tinha um exame de imagem que mostrava um cálculo na região do colédoco distal. E aí, esse paciente evoluiu muito bem. Ele acabou com o quadro doloroso, a icterícia praticamente ficou normal, as provas laboratoriais hepáticas praticamente reduziram ao normal, e esse paciente tinha sido marcado uma colange endoscópica retrógrada. O paciente não tinha absolutamente nada. Quando eu vi esse paciente, eu simplesmente cheguei, peguei e falei assim, não, essa colange endoscópica retrógrada está suspensa, ou seja, eu não vou fazer essa colange endoscópica retrógrada, porque não vai ter cálculo, não vai ter absolutamente nada. Vamos fazer o seguinte, eu indiquei para o pessoal da cirurgia que fizesse uma colecistectomia associada a uma colangiografia intraoperatória, para confirmar se tivesse cálculo ou não. Se tivesse cálculo, me chamava, eu ia lá e ia fazer. E aí, eu quero voltar à discussão. O que é que vocês acharam disso? Eu acho que até o Rodrigo já respondeu, mas eu queria ouvir a opinião também do Marcos Clarence, queria ouvir a opinião do Humberto. O que vocês pensam? Se vocês teriam feito a colange, se vocês concordam com essa conduta, se não concordam, o porquê, eu acho que vale a pena a gente discutir isso. Porque esse é o caso do dia a dia, né? Dr. Celso? Oi? Concordo plenamente. Bom dia a todo mundo. Meu amigo Humberto, parabéns pelo título carioca. Mas carioquinha é normal, né? Eu queria falar sobre esse caso. Eu acho importante falar, como nós temos um residente aqui, assim, claro que está no hospital público, eu faria a mesma coisa que o senhor fez, a mesma coisa que o Rodrigo falou, enfim, indicaria a cirurgia com colange intraoperatório, se não tem muita dúvida, né? Mas eu acho que, como aqui a gente está num serviço de eco que tem ecoendoscopia, eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, num hospital de recursos, num hospital particular, acho que a conduta seria levar o paciente para a sala de endoscopia ou de CPRE que seja e proceder com uma ecoendoscopia para estudar o colédoco. Tendo cálculo, já faz a CPRE na hora. Não tem cálculo, o paciente está livre para operar e ir embora. Acho que essa é a minha opinião. Excelente comentário, exatamente isso. Num hospital com recursos, o paciente está marcado com colange endoscópica retrógrada, mas ele melhorou, o que eu faço? Eu troco de aparelho, exatamente. Exatamente, o Otávio tem toda a razão. Faço uma ecoendoscopia. Encontrei a pedra, apesar da melhora clínica, vou lá, passo o aparelho de duodenoscópio, cateterizo, faço papilotomia, removo o cálculo. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Mas, infelizmente, esse doente não estava no hospital de recursos, né? Sem dúvida. Então, Bom dia. Exatamente. Bom dia. Celso. Oi, Marcos. Essa é uma situação que a gente encontra lá no Roberto Santos. O paciente, às vezes, consegue fazer uma ressonância, dá o diagnóstico, e 1, 2, 3 meses depois vai fazer a CPRE com a melhora do quadro clínico. Já aconteceu também encontrar o cálculo, né? Mas também a gente levanta essa hipótese. Felizmente, lá no hospital a gente tem a ressonância. A gente pede uma CPRM, né? Então, agora isso que o Otávio comentou é o que a gente deseja, né? Tá na dúvida? Coloca o paciente na sala de viabiliar, faz eco e depois, a depender, tira ou não. Isso vai depender do cenário que você está, do local que você está, né? Agora, lembrar de que a melhora clínica, existe uma grande possibilidade do cálculo ter migrado, sim,
mas também existe uma possibilidade, que não é pequena, né, do cálculo estar lá. Aí o cirurgião também pode ajudar na hora da retirada da vesícula. Enfim, depende do cenário que você está. Perfeito. Acho que agora o Ibrahim pode continuar. Sí, Olha o que aconteceu com esse doente. bueno, lastimosamente, a pesar de haber recomendado una colecitomía con colangiografía intraoperatória, foi realizada uma colecistectomia convencional sem colangiografia intraoperatória no dia 17 de abril. O paciente foi dado de alta o dia 18 de abril, em bom estado geral, aceitando dieta, sem queixas e com tratamento antibiótico e tratamento sintomático. Não, Bom. gente, acho que agora eu vou pedir para sair da reunião, porque eu não vou ter como defender o colega. Finjam que eu não sou cirurgião, por favor. Não, eu queria, sabe, eu trouxe esse caso, gente, para vocês terem ideia de como a gente está assessorado. Por isso que eu digo sempre, esse caso é um caso emblemático, ele parece ser um caso simples, um caso, entre aspas, até ridículo, mas é o que a gente encontra no dia a dia. Sabe, essa paciente, esse paciente se tivesse feito uma colangiografia intraoperatória, como a gente tinha indicado, a gente ia evitar os problemas que vão vir agora. Então, eu quero, apesar do Marcos ter dito que a chance de você ter cálculo, né, não é pequena, apesar da melhora do quadro clínico, a chance de você ter cálculo não é pequena. Então, vamos lá. Mas é excelente o seu comentário. Para vocês guardarem. Celso, oi. Não, em relação à sua conduta, concordo plenamente, né? Agora, o desfecho não foi o que não foi recomendado. O que o Otávio falou é padrão ouro, né? Sim. É o padrão ouro. Agora, tem duas possibilidades desse paciente não ter mais nada, dele fazer uma pancreatite aí na frente, né? Exato. Porque, repito, se a gente pegar, estratificar, toda vez que a gente vai ler alguma coisa, ou quando a gente começou a fazer CPR, a gente sempre estratificava os pacientes alto, médio e baixo risco dentro dos recursos que se tinham, né? Então, aí você tinha que tomar uma decisão. Então, você vai conversar com o cirurgião, alguns vão falar assim, não, faz a CPR, tem risco, faz a CPR que pode ser uma vesícula difícil, pode ser que eu não consiga fazer. Isso é um outro contexto que eu queria que o Surjan comentasse. Nos casos, não é esse caso em questão, mas nos casos que tem colicistite associada, em que a abordagem para fazer uma colangio operatória pode ser mais difícil. Eu queria que o Surjan depois comentasse isso, porque muitas vezes a gente fala assim, não, faz a CPR e eu opero a vesícula depois. Mas a conduta de fazer colangio na sala realmente poupa recursos, né? Vamos lá. Rapidamente sobre isso, tá, Humberto? Existem aqueles cirurgiões que fazem CPR, colangiografia sob demanda para os casos de alto risco, e existem aqueles que fazem para todos os casos. Eu faço para absolutamente todos os casos. Um dos motivos para isso, primeiro, sempre avaliar a anatomia, saber se você está no lugar certo, saber se você está no cístico, saber se você está longe do colédoco. Obviamente, fazer o estadiamento anatômico da via biliar e também ver se tem algum cálculo, em qualquer caso. Isso se torna um pouco mais questionável ainda nas colicistites agudas, porque em teoria, se você tem uma colicistite aguda é porque um cálculo obstruiu o ducto cístico. Então, em teoria, a hora que você coloca um clipe para baixo, todos os cálculos estão para cima. Eu faço colangiografia em todos os pacientes. Todos, 100% dos pacientes. Mesmo com colicistite aguda, porque eu já vi paciente com colicistite aguda que tinha migrado o cálculo antes. Eu entrei para uma colicistite aguda e encontrei cálculo no colédoco, tá? Do ponto de vista técnico, na minha vida, teve um só caso que eu realmente não consegui passar o catéter dentro do cístico. Um caso. E era um caso que eu acho que a gente considerou que também não era essencial e estava dando muito trabalho. E a gente tinha a impressão de um cístico de implantação alta, muito curto. Foi um caso na minha vida.
todos os demais casos, até com colicite aguda, a gente consegue cateterizar o cístico, assim, de 2 segundos a 5 minutos, no máximo, tentando. Eu posso lembrar de mais uns 3 casos que eu levei 10 minutos para conseguir cateterizar o cístico. É só você pegar uma pinça bem fininha, abrir um pouquinho o cístico, você sente as válvulas de Heister, malaxa um pouco o cístico por fora, quebra um pouquinho as válvulas e assim, gente, é muito fácil fazer, a imensa maioria das vezes é muito, muito rápido cateterizar o cístico, é questão de literalmente segundos para fazer uma cateterização do cístico. Então, assim, eu não consigo entender uma justificativa para não fazer a colangiografia em 100% dos casos, até nas agudas. Perfeito. Pode continuar, Ibrahim. Bom, o paciente, o dia 3 de maio, retornou no serviço com um relato de febre não mensurada, dor abdominal e icterícia iniciada 4 dias antes da admissão. No momento do ingresso, ele estava anictérico, afebril e tinha somente um dolor na palpação profunda no hipocôndrio direito. Foi realizar um controle laboratorial no dia 3 de maio, dia do ingresso, onde demonstrou uma leucocitose de 15.000 de blancos, um aumento da bilirrubina em direita 3,88 e em direita 0,76, alteração de fosfatase e gama-GT. Também foi realizar uma tomografia nesse dia de ingresso, que também informou uma imagem nodular densa, medindo cerca de 1 centímetro na topografia da papila duodenal, associada a moderada dilatação das vias biliares. Aqui também está a imagem que mostra a dilatação. Nós discutimos também essa imagem, né? E essa imagem já não era, essa imagem que a gente vê aí, já não era mais aquela imagem indubitável, né, de cálculo como foi vista na primeira. Então tinha alguma coisa que não deixava, que nos deixava em dúvida se tinha realmente uma pedra ou não, mas que estava única e exclusivamente bem na papila duodenal, ou seja, bem no finalzinho. Acho que você pode até rodar mais um pouquinho, né? Você está vendo ali o colédoco, né? Que é aquela aqui, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouco. Ó, passou até, tá vendo aqui, ó? Tem uma área aqui que nem parece realmente ser um cálculo, mas estava bem lá embaixo, tá? Celso. Bom, e agora? Celso, por que não foi feita uma colangio-ressonância nessa volta dele? Porque não tem colangio-ressonância. Esse é o problema. Não, vocês estão lidando, isso aqui é serviço público, isso aqui não é Hospital 9 de Julho. Esse é o problema. E agora, o que é que vocês fazem? Uma tomografia que tem uma imagem duvidosa. Um quadro clínico que parece ter uma pedra. E aí? Agora é colangio endoscópica. Não tem ressonância, não tem ultrassom, vai para a colangio endoscópica. Infelizmente, vai fazer o diagnóstico e possivelmente o tratamento. O diagnóstico diferencial com tumor aí embaixo, mas que é pouco provável, que em nenhum momento apareceu. O aspecto não é de tumor também pela toma. Se tivesse que ter alguma coisa aí, seria uma pequena pedra mesmo, né? Otávio, e aí? O que você acha, Otávio? Difícil, hein, Dr. Celso? Não sei também não, viu? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade. O Humberto, acho que a gente deve fazer uma colange endoscópica retrógrada. Bom, Aí o paciente marcou a colange endoscópica retrógrada, certo, Ibrahim? Sim. Só o que paciente foi marcado... a colange endoscópica retrógrada era para fazer 2 ou 3 dias depois desse quadro que vocês viram. Exato. Ele estava marcado de novo para uma CPRE, já melhorando clinicamente e laboratorialmente de novo, posteriormente ao ingresso. O dia 6 demonstrou já um descenso dos leucocitos, um descenso da bilirrubina, inclusive uma normalização da bilirrubina posteriormente, totalmente assintomático e totalmente anictérico. Aí, nesse segundo episódio, ele ficou totalmente assintomático e totalmente anictérico. Pegadinha. Parece pegada, né? É uma coisa impressionante, né? Parece pegada.
Essa é a evolução do quadro, gente. Vocês estão vendo aqui, é o que eu falo. O maior laboratório hoje é o serviço público, né? O serviço público é, sem sombra de dúvida, hoje o maior laboratório de tudo aquilo que a gente aprendeu nos livros quando a gente estava nos bancos escolares, né? De que o cálculo pode passar sem causar absolutamente nada, né? E que tudo aquilo que a gente vê aí na maioria absoluta dos trabalhos de literatura, que não são os livros que a gente via da observação clínica dos nossos velhos livros antigos, né? Mostra que realmente o que aconteceu? Teve uma melhora clínica, não evoluiu para pancreatite aguda, não evoluiu, entre aspas, quase começou a evoluir para uma colangite, né? Que é aquilo que a gente, do paciente, mas depois melhorou. E aí, o que aconteceu, Ibrahim? Aí, só para a gente terminar e a gente vai discutir. Y como que el paciente demostró una mejoría clínica totalmente, se decidió insistir con un estudio de colangioresonancia y expectar con uma CPRE novamente. Aí, paciente... o que eu indiquei nesse momento? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, o paciente melhorou completamente, eu tenho um exame que não é bom para avaliar se o paciente tem ou não cálculo, que é a tomografia computadorizada. Eu acho o seguinte, eu faria uma colange endoscópica retrógrada, porque a família também já queria, todo mundo queria. Inclusive os médicos queriam, porque até os cirurgiões, porque achavam que a colangio seria o salvador da pátria. E aí eu falei, olha, eu faço a colangio sem problema nenhum. Eu só quero um exame que me comprove que eu tenho cálculo no interior da via biliar. E aí nós pedimos a colangiografia por ressonância. E aí ele vai mostrar o resultado. Ressonância, estando o paciente, na verdade, que por a dificuldade de conseguir a colangio-ressonância foi demorado, mas o paciente durante todo este tempo se manteve totalmente assintomático, sem nenhuma queixa. Então, esperando o resultado de colangio-ressonância, o paciente estava sempre baixo um seguimento ambulatório. E na colangio-ressonância viu o resultado como um fiel com situações e dimensões contornos normais, ausência de sinais de dilatação das vias biliares intra- ou extrahepáticas, vesícula biliar não individualizada e pâncreas em topografia e dimensões normais. Então, descartado neste momento uma dilatação das vias biliares e também a presença de um cálculo a nível das vias biliares. Agora eu posso ouvir todos os comentários, tudo que vocês acham, fiquem bem à vontade. Posso falar, Celso? Opa, claro. Para mim, esse caso é muito simples e a conclusão é muito clara. Ele tinha uma litise vesicular com colédoco-litíase, aí ele foi para a cirurgia, não foi feita a colangiografia, o cálculo estava lá, como o Marcos falou, esse cálculo ficou flutuando, né? Como o Humberto falou, o cálculo ficou flutuando, recebeu alta, não fez a colangiografia intraoperatória, recebeu alta, o cálculo estava lá, aí ele fez sintoma de novo, que a gente vê na tomografia um espessamento da região da junção, porque finalmente o cálculo migrou, e aí faz a colangiografia, não tem nada. A conclusão desse caso é muito simples, o cirurgião está sempre certo. Mesmo errado, o cirurgião está certo. Se ele tivesse feito a colangiografia, vocês iam fazer uma CPRE. Assim, o cálculo migrou, ele não teve pancreatite, ficou tudo certo. Boa, exato. Muito boa. Fala aí, Humberto. Eu só acrescentar, desculpa, eu só acrescentaria mais uma coisa, eu ficaria mais tranquilo se eu desse uma olhada nessa papila, mesmo que fosse com um aparelho de visão frontal, ou mesmo lateral, se tivesse condição de dar uma olhada nessa papila para ficar tranquilo. Sem precisar fazer ultrassom endoscópico, como o Otávio propôs no início, mas eu gostaria de dar uma olhada nessa papila, porque tem uma imagem, né, repetida, sugerindo cálculo, e em nenhum momento se viu cálculo. Em nenhum momento confirmou que seja cálculo. Então, eu olharia essa papila. Eu ia falar isso que o Humberto disse. Eu acho que talvez, pelo menos uma duodenoscopia para dar uma olhadinha na papila, talvez eu indicaria. Exatamente o que o Humberto disse, eu faria a mesma coisa. E só defendendo os endoscopistas, Rodrigo, os endoscopistas também tinham razão, porque não precisa de CPRE também.
É verdade, Otávio. Eu também concordo com vocês aí. Eu acho que ele tem que ver a papila, viu? E ficar atento nesse paciente. Tudo bem, eu acho que foi uma migração de cálculo, mas essa idade aí, ficar atento na papila aí. O estranho, Marcos, a gente está interpretando que ele migrou cálculo por 2 vezes, possivelmente, né? Ou flutuou na primeira e migrou na segunda. É em possível, um momento, laboratorialmente, teve pancreatite. Quer dizer, não é de a gente esperar isso, né? Então, Em nenhum momento ele aumentou a migrada. agora Humberto tocou no assunto. Nem tomografia tem edema, nada disso. Então, na minha concepção, houve migração de cálculo por 2 vezes. Primeiro, aquela primeira tinha um cálculo no colédoco, que provavelmente migrou da vesícula, passou para lá, e o cálculo passou. E ele melhorou e não foi necessária a colangia endoscópica. Depois da cirurgia, o fato do cirurgião ter feito a colestectomia, muito provavelmente deveria ter um cálculo ali que quando ele malachou o cístico ou ele fez a ligadura do cístico, esse cálculo caiu no colédoco, na minha opinião, tá? E aí o que aconteceu? Esse cálculo novamente ele migrou e teve esse quadro clínico. Eu acho que ele teve 2 migrações de cálculo, diferentemente da flutuação de cálculo, que ela, na minha cabeça, olha, eu já fiz bastante colangia endoscópica na minha vida. Eu não me lembro, assim, de ter visto flutuação de cálculo. A gente fala muito disso, mas se você for analisar realmente a tal da flutuação de cálculo, é um negócio meio que complicado. Eu acredito muito mais na teoria do Acosta, que é a passagem e tamização de cálculos, onde o paciente tem um quadro doloroso importante e depois ele tem uma melhora. Quem não leu esses trabalhos de Acosta, né, que mostram, por exemplo, e que comprovam a etiologia biliar da pancreatite aguda, são trabalhos que fazem a tamização das fezes, mostra que realmente você vê passagem de cálculo. Eu, por exemplo, eu tenho uma imagem maravilhosa de uma duodenoscopia que está saindo microcálculos, uma atrás da outra, parece todos aqueles grãozinhos. Acho que o Otávio já viu um pequeno vídeo. Então, eu acredito, gente, eu não acredito na flutuação de cálculo, tá? Esse é um conceito que eu queria colocar aqui. Eu, pessoalmente, o que eu penso também não importa, mas eu não acredito na flutuação de cálculo. Agora, eu já vi várias vezes migração de cálculo. Inclusive, já até presenciei migração de microcálculos. Então, eu acho que nesse caso aqui houve a passagem 2 vezes. E o cirurgião, não querendo criticar o Rodrigo, longe disso, o cirurgião deu uma malachada e mandou, ao invés de tirar o cístico sem mandar nenhum cálculo para o colédoco, ele não fez a colange e ainda mandou um cálculo para o colédoco durante a colecistectomia, que depois veio realmente a sair com tranquilidade. Mas isso é uma brincadeira, nada além disso. Sobre isso, isso é uma coisa que você vai aprendendo um pouquinho com o tempo também, né? Isso que você falou é muito importante. A gente, até o momento que a gente faz a dupla clipagem distal do cístico, a gente é extremamente delicado na manipulação da vesícula biliar. Assim, a gente manipula com muito cuidado, tenta dissecar com pouquíssima tração o cístico, e imediatamente coloca o clipe para cima. E mesmo assim, não é raro, na hora que a gente faz a transecção do ducto cístico, e imediatamente malacha desde o colédoco para cima, saírem alguns cálculozinhos do ducto cístico. Então, assim, a gente tem que ser muito, muito, muito cuidadoso com isso. Colocar um clipe para cima assim que der, fazer a transecção do cístico com pouca tração, manipulando pouco e sempre malachar, porque é muito frequente sair cálculo do cístico. Quer dizer, se você não faz isso com cuidado, enfia um catéter lá para baixo, você vai empurrar cálculo para baixo. Com certeza, com certeza. É isso aí, gente. Celso, eu queria fazer o último comentário, baseado no que o Otávio também falou. Quer dizer, de qualquer maneira, diante dos recursos que tinha para esse paciente, a indicação de CPR nas 2 ocasiões que ele internou seria bem indicada, baseado nesses critérios de risco, seria bem indicado.
eu acho que esse paciente teve uma tremenda sorte de não fazer pancreatite se esses cálculos migraram, porque as tomografias foram feitas na fase aguda de internação e nenhuma delas mostrou edema pancreático, nenhum sinal de pancreatite na tomografia e nem laboratorial. O que a gente não vê, na maioria dos casos, a gente não vê, né, Celso? Eu só vou discordar um pouquinho de você, porque às vezes acompanho os pacientes que demoram, tem coletocolítíase na coletocolítíase na ressonância e você, por algum motivo, demora um pouquinho para fazer a CPR e os cálculos estão lá quando a gente faz a CPR, do mesmo número que a ressonância mostrou. Esse paciente teve uma melhorada em 3, 4, 5 dias, dá uma melhorada muito boa nos padrões laboratoriais, na clínica, e a ressonância mostrou 3 cálculos, você vai lá na CPR e vê que tem 3 cálculos. Então, a minha interpretação é que esses cálculos se acomodaram dentro do colético. Isso é óbvio, vai depender da proporção do diâmetro do colético com o diâmetro dos cálculos, né? Então, assim, essa é a minha observação. Mas eu acho que esse paciente teve uma tremenda sorte. Por isso que desde o início eu teria indicado e continuo com o mesmo pensamento de ter indicado a CPR ou, como você falou, a colangio na sala perioperatória, né, que não foi feito. Assim, isso tem que ficar claro. Eu, por exemplo, eu realmente, nesse ponto, eu acho que esse paciente não teve uma tremenda sorte. Eu acho que esse paciente é um paciente que tinha um pequeno cálculo que normalmente passa, né? Que normalmente passa, e é aquilo que eu falo, eu já vi muita colangio endoscópica retrógrada ser feita em paciente idoso que está completamente assintomático, tem pequenos cálculos, entendeu? Que está completamente assintomático, e você vai lá e o paciente desenvolve uma pancreatite aguda. Eu já vi até paciente morrer por causa disso. A mensagem desse caso é: você tem que ter muita parcimônia quando você vai fazer isso. É óbvio, eu não tenho dúvida. Em qualquer um desses momentos, se eu tivesse uma ecoendoscopia que mostrava que tinha cálculo dentro do colédoco, acabou, vou fazer a colangio, ele pode estar sintomático. Aí é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão, completamente diferente, que não é o caso que nós estamos falando aqui. O caso que nós estamos falando aqui é o seguinte: tem uma tomografia que tinha uma pequena lesãozinha calculosa, o paciente fez um quadro clínico laboratorial, fez um quadro clínico de sintomatologia, e depois melhorou abruptamente. Então foi indicada uma colestectomia, veja bem, foi indicada uma colestectomia com colangio intraoperatória. Se a colangio intraoperatória mostra que tem cálculo, não tem conversa, o cara pode estar sintomático. Não é esse o teor do caso. O teor do caso é: o paciente teve uma piora do quadro, melhorou, ou seja, migrou, depois ele teve novamente, provavelmente não foi um cálculo que estava dentro da via biliar, ele não tinha 2 cálculos. Provavelmente ele tinha um cálculo, que é o que a gente tem que pensar. E é exatamente aquilo que o Rodrigo falou. Por isso que, nesse caso, eu, pessoalmente, contraindiquei as 2 colangios endoscópicas retrógradas. Porque eu não tinha, realmente nesse ponto, eu sou totalmente contra. Se eu não, para mim, a colangio endoscópica retrógrada é única e exclusivamente terapêutica. Eu penso muito simplesmente: se eu tenho um exame que mostra que tem pedra, eu faço a colangio endoscópica retrógrada. Se eu tenho única e exclusivamente as características de provavelmente, ou seja, os dados levam a crer que eu tenho um cálculo, mas eu não tenho um exame de imagem, eu não faço a colangio. Eu tenho que pedir um exame antes, ou seja, ou uma eco ou uma colangio. Então é essa mensagem que eu quero dar nesse cálculo. Eu concordo com você daquilo que você falou. Eu tenho uma imagem que tem cálculo, não tem conversa, o paciente pode estar sintomático. Acabou, isso não tem dúvida. Mas não é essa a discussão desse caso. Esse caso é a discussão de fazer e colocar todos os exames na ordem correta. Primeiro, foi pedida uma colangio endoscópica retrógrada sem confirmação absoluta. O paciente teve uma melhora, a gente contraindicou. Indicamos uma colestectomia com colangio intraoperatória, que não foi feita. Provavelmente durante a cirurgia caiu outro cálculo, ele fez novamente, mas como os cálculos tinham as mesmas características, eram pequenos cálculos, ele provavelmente migrou novamente,
e ele melhorou novamente. E ele não precisa nem de colangem endoscópica retrógrada. Agora, imagina, todo mundo achando que tinha que fazer a colangem endoscópica retrógrada. Então, não foi fácil também conversar com a família, que queria uma colangem endoscópica retrógrada. Mas essa é a mensagem desse caso, ou seja, nós, endoscopistas, não podemos sair por aí fazendo colangem endoscópica retrógrada aleatoriamente. Se eu tivesse feito nesse caso colangem endoscópica aleatória, eu poderia ter tido uma complicação. Eu poderia ter desenvolvido uma pancreatite aguda. Você viu, a via biliar totalmente fina, praticamente normal, pequenos cálculos que a colangio-ressonância mostrou. Então, isso não tenho dúvida. Agora, eu concordo com você. O paciente está assintomático. Eu tenho pedra no interior do colédoco, acabou, eu tenho que fazer colangio, não tem conversa. Mas isso é uma outra discussão. Isso jamais eu indicaria ou deixaria de indicar uma colangem endoscópica retrógrada na indubitabilidade de uma ressonância ou de uma ecoendoscopia com cálculo. Jamais. Isso tem que ficar claro. Alguém tem mais algum comentário? Não? Surjan? Marcos? Então, bom dia a todos aí. Está indo trabalhar agora. Tá certo, Marcão. Vai fazer colangio lá. Um abraço. Agora não. É da mesmo. Tchau, um abraço. Tá, tchau. Rodrigo, algum comentário para terminar? Acho que é isso, Celso. Acho que tudo bem. Marcos Humberto? Tem alguém aqui querendo participar da primeira reunião. Legal. Aqui, ó, primeira reunião aqui, pessoal. Parabéns, hein, Rodrigão? Parabéns. Valeu, gente. Bom, gente, Humberto, quer fazer mais algum comentário? Fica à vontade. Não, Celso. Eu acho que a conduta do caso dependeu muito dos recursos, né? Eu não, se me permite, eu não sei se eu manteria desde o início a não indicação de um procedimento, mesmo baseado em suspeita, tá? Eu não sei. Eu teria que estar bem dentro do caso, da questão familiar, da questão de um monte de coisa, né? Do hospital. Eu não ficaria muito à vontade. Talvez ficaria à vontade o seguinte, dentro do que você falou, olha, procura fazer uma colangio-ressonância, porque eu concordo com você que cada vez mais a gente entra menos nos pacientes. E eu contraindico um monte de colangio endoscópico que me pedem por suspeitas também, né? Eu contraindico, desde que eu tenha todos os recursos para fazer. Uma vez que eu não tenho os recursos, eu só tenho o recurso da colangio endoscópica ou da colangio perioperatória, eu tenho que tomar uma decisão. Então, nem sempre a gente tem um padrão ouro, ou tem a eco, ou mesmo a colangio-ressonância na mão. Eu aqui, felizmente, tenho a colangio-ressonância na mão, então, sem dúvida nenhuma, eu seguiria esse algoritmo que você falou, né? Na suspeita diagnóstico, eu também contraindico só por um ultrassom de abdômen comum ou por uma tomografia, dando suspeita, né? Então, só para completar, eu recebi uma paciente semana passada de 85 anos, com quadro de colestase leve, sem clínica de emagrecimento, mas clínica de dor, que veio de um cirurgião pedindo uma avaliação da papila para fazer uma duodeno-pancreatectomia, uma paciente acima de 80 anos, porque na tomografia tinha uma imagem periampular, mal definida. Então, assim, eu fiz a duodenoscopia, papila normal, eu não gosto de me intrometer na conduta do colega, mas alertei a família, de alguma forma, interferir, e pedi uma colangio-ressonância, um cálculo de 2, 3 centímetros, lá enorme, 2 cálculos enormes. Então, assim, tendo o recurso, a gente indica, né? Aí não então, tem assim, jeito. nesse caso, eu só ficaria na dúvida. Na dúvida, não. Talvez eu tivesse indicado
se eu não tivesse condição de fazer ressonância, colagem, ressonância, ultrassom, seja o que for, eu teria que tomar uma decisão. É a única. Mas concordo com você que a gente só tem que entrar mesmo. Entrar para dividir a bola, né? Eu também tomei a decisão de não fazer. Tem que tomar a decisão. E você tem que ter muito mais coragem de tomar uma decisão de não fazer do que tomar a decisão de fazer. E aquilo que eu sempre falo para os residentes, e é uma coisa que eu aprendi com o professor Ligurri, colangiografia mata. Colangiografia você precisa indicar direitinho, porque se você tiver uma complicação grave, se você tiver uma pancreatite pós-colangio, você pode matar um doente. Então, por isso que realmente eu não tenho muita dúvida. Aliás, nesse caso, eu não tive nenhuma dúvida em contraindicar. E bati, falei com o cirurgião, disse que era desnecessário, e agora, fazendo uma colangiendoscopia. E outra coisa, viu? Eu já vi caso de endoscopista que fez colangiodiagnóstica do nosso convívio, amigos nossos, que fez colangiendoscópica, não tinha absolutamente nada, paciente fez pancreatite aguda, paciente morreu, e aí o que aconteceu? Processo. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em indicar colangiendoscópica retrógrada. Então, por isso que eu falo, hoje, eu seguindo esse preceito, e é esse o preceito que eu tento passar para os meus residentes, é o seguinte, acabou. Tem um exame, tem uma ecoendoscopia que mostra que tem pedra, tem uma colangio-pancreato-ressonância que mostra que tem pedra, não tem conversa, pode fazer tranquilamente. Agora, eu tenho um ultrassom que suspeita. Olha, Celso, eu fiz uma colangio intraoperatória, olha, tem uma suspeita de cálculo. Aí eu pergunto para o cirurgião, mas tem cálculo ou não tem cálculo? Tem uma suspeita. Eu queria que você fizesse uma colangio endoscópica retrógrada. Não. Faz uma ressonância magnética. Vamos fazer uma ressonância magnética. Fecha aí e faz uma ressonância magnética. Porque senão, se você tiver uma complicação, ninguém vai dizer, mas estava uma suspeita. Bom, tudo bem, você suspeitou errado. Aí, concordo. Acabou. Perfeito. Então, acho que a gente tem que hoje realmente se cuidar. Eu acho que isso é importante. Isso é muito importante. Realmente as complicações elas são proporcionais à indicação, né? Quer dizer, quanto menos indicação, mais complicação. Exatamente. Bom, gente, eu acho que foi uma terça-feira bem proveitosa. Eu agradeço os comentários de todos, acho que foi muito bom. Um caso bem simples, né? Esse foi um caso escolhido bem simples do dia a dia para mostrar exatamente como é controverso e quanto a gente evolui em relação a isso. Terça-feira que vem nós estamos aí novamente. Muito obrigado por todos os comentários, acho que foram fantásticos, e é isso mesmo, é importante a gente ter essa discussão, porque essa discussão é realmente que a gente dá valorização e aprende cada vez mais. Até terça-feira que vem, gente. Okay. Um abraço para todos. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, Bom dia.